Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se preparando aí, última semana de preparação para o concurso da Prefeitura de Porto Ferreira, atendendo a pedidos e também que eu havia prometido falar alguma coisa sobre a Lei 37, prevista aí para alguns cargos, né, dessa prova da Nosso Rumo. Primeiro, Lei Complementar 37 de outubro de 2000. Bom, pessoal, o que é isso, né? A lei complementar é, na verdade, o Estatuto do Funcionário Público, tá aqui, ó, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Porto Ferreira. O que é o Estatuto, pessoal? Estatuto. O Estatuto é uma lei, não é? Uma lei que dispõe sobre a administração pública se relacionando com seus funcionários. Então, ela vai dizer, por exemplo, o modo de contratação, né? O modo de contratação. Ele vai falar o regime, né? Esse daqui é chamado o estatuto, é um regime próprio, viu, pessoal? Regime próprio do funcionalismo. Por quê? Quando você ingressa numa empresa, por exemplo, o regime é o regime geral da previdência social. Regime geral da previdência é o famoso INSS. No regime geral, você vai estar sujeito às leis, consolidações da Lei do Trabalho, a CLT. Tem mais de 1000 artigos. A CLT, ela vai dizer quais são os direitos, deveres, obrigações, tanto do funcionário quanto da empresa, quando contrata o funcionário. Já um funcionário público, ele não é seletista, tá? Que é o nome que a gente dá a quem está sob o regime da CLT. Então, existe o regime próprio, que são os dos funcionários públicos regidos por estatuto. Vamos dar um exemplo, né? O funcionário público municipal, regido pelo estatuto, ele não é aquele funcionário contratado para trabalhar por um período de 2 anos, um período determinado. Também não é regido pelo estatuto um assessor do prefeito que ele nomeia quando ele entra no cargo, ou seja, o cara nem é funcionário público e passa a ser funcionário público porque ele é um cargo de confiança, como se costuma dizer. Esses cargos de confiança são seletistas, eles não são regidos pelo estatuto. O estatuto, ele vai falar de funcionários públicos efetivos. Essa efetividade, pessoal, ela se inicia como? Ela se inicia com o concurso público e depois de 3 anos naquele cargo, que entrou no serviço público, se ele for aprovado, né, em avaliações que forem feitas, todo mundo basicamente aprovado, ele se torna efetivo. E aí ele tem os seus plenos direitos como funcionário público. Muito bem. Essa lei 37 do ano 2000, é o estatuto, ela prevê tudo isso. Quanto tempo que a pessoa se torna efetiva, não é? Se um funcionário pode ser removido, transferido, se ele for demitido, como funciona, não é? Quais são as punições que ele pode ter, quais são as faltas que lhe são permitidas ter, os direitos e deveres em maneira geral. Mas também aqui tem todo o processo de como se dá, por exemplo, uma PA, um processo administrativo disciplinar. Porque um funcionário público, ele não pode ser simplesmente, cometeu uma falta, o prefeito vai lá e demite. Não. Tem que ter todo um processo, né? Como se fosse na justiça. Um processo, você vai ter defesa com advogado, você vai ter direito à sua defesa ampla, não é?
E se ao final for passível de sofrer uma punição, o estatuto vai prever que tipo de punição. O estatuto vai prever, então, qual é a punição. O estatuto vai prever também quem pode punir, se é o chefe dele ou se é o caso de uma punição mais grave que só o prefeito pode. Ok? O processo administrativo vai falar sobre os recursos, né, que a pessoa pode entrar contra as decisões de seja lá quem for que deu a decisão. Tudo isso quem prevê, pessoal, é o estatuto, tá bom? Então o estatuto inteiro, ele é importante que você conheça. Como nós vamos destacar aqui pontos importantes, eu não vou ler o estatuto na ordem em que as coisas aparecem, combinado? Eu vou falar sobre o que mais interessa inicialmente. Então, lembrando, o estatuto, né, é o que diz que é o regime próprio. O que é regime próprio, né? É aquele que não é, né, as relações de trabalho são regidas por esse estatuto aqui, né, que é a Lei Complementar 37 do ano de 2000 da cidade de Porto Ferreira, viu, pessoal? Eu que sou funcionário público estadual, tem a lei, ó, aqui não estou falando do município de Porto Ferreira, existe a Lei Estadual 10.261 de 1968, que é o Estatuto do Funcionário Público Estadual do Estado de São Paulo, tá? É uma lei específica. O funcionário público federal, certo? O que trabalha, por exemplo, na Receita Federal, ele tem uma outra lei, tá? Eu vou até escrever aqui, desculpa, viu? É uma lei específica, né? Que vai cuidar dos direitos e obrigações do funcionário público federal, tá ok? Me fugiu o número dela, ela é tão comum, viu, pessoal? Fugiu agora, mas aqui não tem importância. Então vamos lá, vamos dar uma limpadinha aqui na coisa, porque nós estamos tratando do quê? Do regime próprio, dessa Lei Complementar 37 do ano 2000, que é o Estatuto do Funcionário Público. Direitos, obrigações, deveres, né? Muito bem, para onde que eu vou saltar, pessoal? Eu vou saltar para o artigo 132, tá? Artigo 132, são 200 e, se não me engano, 60 e poucos artigos, tá? Fala sobre afastamento, enfim, concessões, aqui. Vamos falar sobre o artigo 132 em diante das faltas. É comum se perguntar isso em concurso de maneira geral, né? Artigo 132. Nenhum servidor poderá faltar ao serviço sem causa justificada. Ele está dizendo o seguinte: não há falta, né, abonada, ok? Se ele faltar, ele tem que justificar. O que é isso? Por exemplo, falta justificada. Ele foi ao médico, não é? Aí ele pega um atestado médico. Um atestado médico. Faleceu, por exemplo, o pai, a mãe. A certidão de óbito é que vai comprovar e justificar aquela falta, tá? Muito bem. Considera-se causa justificada, ou seja, falta, isso que ele quer dizer. Considera-se uma falta justificada o fato que, por sua natureza ou circunstância, principalmente pelas consequências no âmbito da família, possa razoavelmente constituir escusa ao comparecimento. Então ele está dizendo aqui uma falta justificada é uma circunstância, né, no âmbito familiar. Então, por exemplo, aqui ele está dando uma abertura, pessoal, de um acidente, né? Aconteceu um acidente, sei lá, a casa foi roubada, um incêndio, não é? Uma questão de saúde com um familiar, ou seja, que possa razoavelmente constituir a escusa, ou seja, o que é a escusa? É a desculpa,
né, a desculpa para ele ter faltado, tá? Agora, o servidor que faltar fica obrigado a requerer a justificação dessa falta por escrito. Então, ele não pode ficar calado. Ao voltar, ele tem que solicitar por escrito ou até antes de voltar. E para quem ele vai pedir? Ao chefe imediato. Então, é importante aí, hein? O servidor que faltar ao serviço é obrigado a requerer a justificativa por escrito. E ao chefe imediato no primeiro dia em que comparecer à repartição. Entenderam isso? Então ele compareceu lá na repartição. No primeiro dia que ele comparecer na repartição, ele tem que fazer por escrito o requerimento. Não tem que fazer antes, tá? É no primeiro dia em que comparecer à repartição, sob pena de sujeitar-se às consequências da ausência. Ou seja, ele pode perder direitos, pode ter dias descontados, etc. Estamos entendidos? Ó, isso é importante. Se eu fosse a banca, nosso rumo, eu faria uma pergunta sobre falta, porque é importante, é uma coisa que vai tratar do dia a dia do relacionamento entre o servidor e a administração pública, tá ok? Bom, as leis, viu pessoal, eu não introduzi isso ainda, as leis normalmente são organizadas em artigos, tá aqui, a ART é o artigo, viu? Se trata do artigo 132. Esse artigo 132, ele tem um parágrafo único. Esse parágrafo diz respeito ao que está sendo dito aqui no artigo 132. Pessoal, tudo isso daqui, ó, o artigo e o seu parágrafo é o artigo 132. Só que nós damos um nome especial a isso. Onde está aqui perto do artigo, a gente chama de caput do artigo. O que é o caput? É a cabeça do artigo. Então, todo artigo tem uma cabeça, o seu caput. E esse artigo pode ter parágrafo. Se ele tiver mais que um parágrafo, ele vai ter parágrafo primeiro. Olha o artigo 133. Nós temos aqui o caput dele, né? O caput é tudo que está escrito aqui. E temos o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, temos o parágrafo terceiro, quarto, até o quinto. Agora, quando tem apenas um parágrafo, apenas um, ele não vai chamar de parágrafo primeiro, ele vai chamar de parágrafo único. E lembre-se, o parágrafo diz respeito, complementa uma informação que está sendo dita no caput. Tá bom então? Entendido? Então a lei se organiza em artigo com o seu caput e parágrafo. É só linha? É só parágrafo, pessoal? Não. Muitas vezes a lei ela tem também incisos, tá? É o caso aqui, ó. O inciso, ele vem depois do caput, não vem depois do parágrafo, tá? Olha o artigo 138. Caberá recurso, e ele vai dizer em duas situações. Inciso primeiro. Então, isso aqui, ó, algarismo romano, são os incisos. Para você entender um pouquinho de lei, tá? Então, o artigo, ele é escrito assim, ART, então, artigo primeiro. Do primeiro até o nono, a gente fala primeiro ao nono, mas a partir do 10, a gente vai falar de artigo 10, artigo 11, artigo 12, tá bom? Bom, então temos artigos, temos os incisos, temos parágrafos. É possível ainda, pessoal, a gente ter alíneas. Se elas aparecerem aqui, eu vou comentar com você. A linha seria a linha A, a linha B, a linha C, tá bom? Então vamos lá, artigo, nós temos o caput, temos os incisos, os parágrafos e posso ter as alíneas, tá certo? A ordem normal seria isso, caput, inciso, alínea e por último os parágrafos, certo então? Vamos lá voltar no artigo 133 onde eu estava, tá? Não se esqueça, toma nota do 132 que ele é muito importante. Volta a fita aí, como a gente dizia no passado, para entender, eu julgo ele importante. Olha o 133. O servidor que faltar fica obrigado a requerer a justificativa da falta por escrito, chefe imediato, dia seguinte. Então isso é importante também, os dois são. Olha o parágrafo primeiro. Tudo que fala no parágrafo primeiro diz respeito ao 133, viu pessoal? Tudo isso daqui, ó, do primeiro ao quinto, ele diz respeito ao artigo 133, não ao 132,
Tá ok? Agora, tanto o 132 como o 133 estão num capítulo específico que fala sobre as faltas que se pode ter no serviço. Então vamos lá. Eu já li o caput, vamos ver o parágrafo primeiro. Não poderão ser justificadas as faltas que excederem a 24 por ano, não podendo ultrapassar de 2 por mês. O funcionário pode faltar justificadamente 2 faltas por mês, tá ok? E não mais do que 24 por ano. Se isso acontecer, ele já começa a sofrer consequências, que vão ser previstas aqui no Estatuto. O parágrafo 2º diz: o chefe imediato, lembra aquela pessoa para quem no primeiro dia útil o servidor deve apresentar por escrito a sua justificativa? Esse chefe imediato. Quem é o chefe imediato? Pessoal, depende da seção, cada seção vai ter um chefe, né, em geral. Ele decidirá, é o chefe imediato que decide sobre a justificação das faltas, até no máximo 12 por ano. Tá, o funcionário teve 12 faltas no ano. Até a 12ª, quem vai justificar, dar como justificado ou não, é o chefe imediato. Agora, a justificação das faltas entre 13 e 24, né, será submetida e informada por essa autoridade, ou seja, pelo chefe imediato, ao superior, o seu superior imediato. Quem é esse seu? Quem estava na minha aula de ontem, né? A aula de ontem foi do dia 7 de janeiro de 2023, a gente falou sobre elementos de coesão, né? Que se relacionam com outros elementos. Seu superior, seu é de quem? Do chefe, tá? Do seu superior do chefe, no prazo de 5 dias. Se esse superior tiver como chefe um diretor de uma secretaria da educação, por exemplo, esse chefe imediato da repartição vai, né, encaminhar a justificativa para o secretário de educação, por exemplo. Tá ok? E se o chefe imediato for o prefeito? Então é o prefeito. E o prazo, devidamente informada para a sociedade, a decisão do seu superior imediato no prazo de 5 dias. Então, veja, a justificação será submetida a essa autoridade, né, por essa autoridade, pelo chefe imediato, a decisão superior, a decisão do seu superior no prazo de 5 dias. Ou seja, ele vai apresentar isso para o superior dele no prazo de 5 dias. Tá? Terceiro, para a justificação da falta, poderá ser exigida prova do motivo alegado pelo servidor. Então, para o chefe imediato ou o superior do chefe justificar a falta, pode ser exigida uma prova do motivo, que seria então, né, um atestado médico. Se ele tem dúvidas sobre o falecimento, o atestado de óbito, ou até um boletim de ocorrência, né? No caso de um incêndio, um furto, ok? A autoridade competente decidirá sobre a justificação no prazo de 5 dias. Então, essa autoridade, a quem foi apresentado a justificativa, tem que decidir em 5 dias. Agora, e se ela decidir de maneira contrária, prejudicial ao funcionário? Aí o funcionário pode entrar com um recurso, recorrer à autoridade superior daquela autoridade competente. A autoridade competente é aquela que pode avaliar a justificativa, tá? Então, que eu não sei se é o chefe imediato ou o superior dele, um dos dois, vai depender do cargo que ele ocupa. A autoridade competente, ela vai decidir no prazo de 5 dias. E se o funcionário tiver que entrar com recurso, esse recurso será encaminhado à autoridade superior daquela a quem foi submetida, ou seja, a quem foi apresentada a justificativa. Tá entendido? Espero que sim, viu, pessoal? É um linguajar jurídico, né? Parágrafo 5º. Decidido o pedido, ou seja, a autoridade decidiu de justificação da falta, será
o requerimento é encaminhado ao órgão pessoal. Ou seja, se for decidido o pedido, ele está querendo dizer aqui, for decidido favoravelmente ou desfavoravelmente ao funcionário, ok? Se for justificando a falta, o RH, que é o órgão de pessoal, vai receber a informação, olha, a falta foi justificada, né? Não desconta aí do funcionário. Ou se não for justificada, fica aí anotado no prontuário dele, né? E proceda-se ao desconto, o que tiver que ser feito, tá bom? Artigo 134, falando ainda sobre as faltas, né? Serão abonadas as faltas. Agora, quais que vão ser abonadas? Todas? Não, no máximo 6 por ano. Ok? Fora de 6 faltas, aí é descontado. Desde que não exceda a uma por mês. Então, ó, tem 6 por ano e no máximo uma por mês. Quando o servidor, por moléstia ou motivo relevante, se achar impossibilidade de comparecer. Veja, as 6 faltas por ano é quando o servidor estiver doente ou por motivo relevante impossibilidade de comparecer ao serviço. Então ele diz que falta abonada é por doença ou motivo relevante que o impeça de comparecer. Certo? E aí, quais vão ser abonadas? 6 por ano, no máximo. Limitada a uma por mês. Mais do que isso, aí é outra história, tá? Parágrafo 1º. A moléstia deverá ser provada por atestado médico e a aceitação dos outros motivos fica a critério do chefe direto do servidor. Então, se for doença, atestado. As outras, cabe ao chefe, né, julgar aí se ele aceita a justificativa ou não, tá certo? O servidor é obrigado a declarar os motivos da ausência. Ele não pode não comparecer e simplesmente só isso. E isso faz no primeiro dia em comparação ao serviço, não sendo aceitas declarações após esse prazo. Então ele vai ter que declarar os motivos, né, no primeiro dia. A gente já viu até isso lá, tá certo? O pedido de abono deverá ser feito em requerimento escrito ao chefe imediato do servidor, que decidirá de plano. O que é de plano? Imediatamente. Ele vai decidir imediatamente. É ele mesmo que vai decidir e é de forma imediata, de plano. Tá bom? Ok. Agora o capítulo 7 vai falar sobre do direito de petição. Pessoal, esse direito de petição é garantido pela Constituição Federal de 1988, que garante, na verdade, a qualquer cidadão o direito de peticionar aos órgãos públicos e ter uma resposta. Você tem um pedido a ser feito, faça por escrito à prefeitura e ela tem que te responder, tá? Em geral, prazo é de 5 dias para responder, tá? É assegurado ao servidor, aqui a gente está falando do direito de petição, não é apenas aquele garantido a qualquer cidadão pela Constituição de 88, mas o direito de petição que o funcionário tem, né? Então, o funcionário público, ele tem o direito de petição. Então, é assegurado ao servidor, né? A gente chama de servidor e não de funcionário, o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Ou seja, ele precisa defender um direito dele, ele precisa de informações. Ele pode peticionar. Ou interesse legítimo. Pode ser que ele precisa dessa informação para poder, por exemplo, comunicar ao Ministério Público que alguma irregularidade grave aconteceu no serviço público, tá? Artigo 136. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Ou seja, o requerimento vai ser dirigido à autoridade competente para decidir através, né, a quem tiver subordinado, através do seu chefe imediato, né, através do chefe
imediato. E esse chefe vai encaminhar para a autoridade competente que decide sobre aquilo, tá bom? Bem, o artigo aqui, pessoal, direito de petição, né? Eu vou ler até o artigo 146 e depois na próxima aula eu paro, né? E venho numa próxima aula falando sobre os deveres, que é muito importante, tá? Vamos aqui ao artigo 137. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. O que é reconsideração? Uma pessoa teve lá uma falta qualquer e a justificativa não foi aceita. Aí o funcionário pode pedir que a autoridade reconsidere, volte atrás, tá ok? E quem vai voltar atrás é a própria autoridade que deu a decisão. Agora, se ela decidir que ela não volta atrás, ele não pode fazer um outro pedido de reconsideração. Então, se cair lá na prova assim, cabe pedido de reconsideração da negação da reconsideração, é possível renovar a reconsideração? Não. A partir daí, o que o funcionário pode fazer? Ele pode entrar com um recurso administrativo ou até mesmo judicial, entrar na justiça, tá bom? Pode, o funcionário público pode processar a administração pública? Claro que pode, direito dele. Ele não vai ser punido nem demitido para isso? Não. Se ele for perseguido, a autoridade que o perseguir pode sofrer consequências. O requerimento e o pedido de reconsideração de que trata aí o artigo anterior deve ser despachado, ou seja, decidido, né, pela autoridade. Despachado não, né? Ele vai ser despachado dizendo assim: acolho o pedido, né? Olha, ele está aqui na minha mão, ou encaminhe-se, despachado é isso, encaminhe esse pedido lá para o prefeito, que é só ele que pode decidir, encaminhe isso daí para o secretário da Cultura, do Desporto, de Lazer, tal, ok? E essa autoridade que toma a decisão tem que dar uma decisão no prazo de 30 dias, tá? E não é oral não, é por escrito. Agora, e se for o caso de entrar com recurso, não reconsideração, mas recurso, ok? Quando que eu posso entrar com recurso? Esse recurso se chama recurso administrativo, viu, pessoal? Não é aquele recurso administrativo. Não é aquele recurso que eu entro no judiciário, é administrativo. Eu vou entrar no própria administração pública. Eu posso entrar com recurso do indeferimento do pedido de reconsideração. Eu pedi para reconsiderar, para que a autoridade reconsiderasse, né, aquela não justificativa da minha falta e ele não reconsiderou, então posso entrar com recurso. E das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos, ou seja, eu posso entrar com recurso sobre uma decisão dada pela autoridade sobre um próprio recurso. Por quê? Porque geralmente, pessoal, quando você está sob um recurso que você entrou, quase sempre o que vige é o duplo grau de jurisdição. Tem sempre uma autoridade superior para a qual você pode recorrer. Então, se eu entrei com recurso, esse recurso, quem julgava o recurso, quem decidia o recurso, era o meu chefe imediato e ele não dá provimento ao meu recurso, ou seja, ele não acata o meu recurso, eu posso interpor, ou seja, entrar com recurso sobre aquele outro recurso, sobre aquela outra decisão dada pela autoridade. Então é possível mais de um recurso, tá? Parágrafo 1º, sobre o artigo 138. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato. Ou seja, quem decidiu contra mim, ok? Eu vou mandar o meu recurso para a autoridade superior àquela pessoa que proferiu a decisão que não me agradou. E assim sucessivamente.
Se essa autoridade aqui não defere, eu encaminho outro recurso para uma autoridade superior ainda a ela, numa escala ascendente, né, de autoridade. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver subordinado o requerente, ou seja, pode o funcionário entrar com o recurso diretamente para aquela autoridade superior? Não. Isso ele estaria quebrando a hierarquia. Ele tem que entrar e apresentar esse recurso por escrito através da autoridade a que ele está subordinado, ao chefe dele da repartição, tá bom? Ó, tudo isso é importante, hein, pessoal? É coisa que pode cair sim, isso eu considero importante. Vai cair, pessoal? Não sei, às vezes não vai cair nenhuma pergunta disso, mas pode cair, tá? Então, artigo 139. O prazo para interposição, para entrar, né, com pedido de reconsideração, qual é o prazo? Tudo tem prazo. É 30 dias a contar da publicação, né, Diário Oficial, por exemplo, ou da ciência, né? Ele ficou sabendo por escrito e tomou lá, colocou lá ciente, pôs a data da decisão que ele recorreu. Então, pedido de reconsideração, 30 dias. Artigo 140. O recurso, agora aqui já é um recurso, né? Com efeito suspensivo a juízo da autoridade. Ó, o recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo. Pessoal, há dois efeitos. Um é o devolutivo, efeito devolutivo, e o outro é o suspensivo. Muito bem. O efeito suspensivo, pessoal, quando você entra com recurso, a autoridade que vai julgar esse recurso, porque ela demora 30 dias, ela pode demorar 30 dias para dar a decisão, não é? E até lá, e a punição, como é que fica? Não é? Digamos que a punição seja de descontar um valor, sei lá, do salário da pessoa, certo? Em 30 dias, isso de repente já foi encaminhado para o recurso humano e já, no próximo mês já está descontando. Então, quando a pessoa entra com recurso, ele já pode pedir que esse recurso seja recebido com o efeito suspensivo, ou seja, enquanto todo o processo, toda a defesa, ela não tiver um resultado, seja positivo ou negativo, não pode ser aplicada aquela punição. Já o efeito devolutivo, sim, ele devolve àquela autoridade anterior, tá ok? Ou até mesmo aquela autoridade que está julgando, as decisões de, por exemplo, pode prosseguir aí, não tem problema nenhum, pode punir o funcionário, depois a gente faz o que tem que ser feito, tá bom? Então, o recurso poderá ser recebido com efeitos suspensivos, ou seja, quando você entra com recurso, é por escrito, essa autoridade que vai julgar o recurso, ela vai ter que dar um despacho. E nesse despacho ele fala, recebo o recurso, suspendendo isso ou aquilo, né? Tá ok? Então ele vai receber o recurso. Agora, se ele vai ser um efeito devolutivo ou suspensivo, é a autoridade competente lá para julgar o recurso que vai dizer, tá? A autoridade, ela vai pensar assim, qual vai ser o prejuízo de eu punir a pessoa? Ah, pode ser grande, então melhor eu não punir, não vamos esperar a decisão final, tá ok? Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido, o que é provimento do pedido de reconsideração? Provimento, pessoal, provimento do pedido é quando ele acata o pedido de reconsideração, ou seja, ele concorda com quem pediu, ele volta atrás. Prover o recurso, então, prover o recurso é acatar o recurso, tá? Prover o pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Então, olha o que ele quer dizer.
Se o pedido de reconsideração for provido ou do recurso for provido, acatado, os efeitos da decisão, ou seja, não vão valer, né, a partir da data em que a autoridade concedeu, acatou o recurso. Ele vai retroagir a data do ato impugnado, a data do ato. Ou seja, vai retroagir a data em que ele foi punido, anulando tudo o que aconteceu depois disso. Então, se em um determinado momento o recurso for admitido e provido e for favorável, né? For favorável, provido é favorável a quem entrou, e ele for favorável, tudo o que aconteceu entre a data em que foi reconsiderado ou acatado o recurso e do dia que lá, pela primeira vez ele foi punido, tudo que aconteceu nesse intervalo é anulado, é devolvido o valor se foi descontado, tudo é refeito. Se foi anotado no RH uma punição, é revista, apagada essa anotação, ou seja, ela retroage a data do ato, né, que o puniu. Isso aqui é processo, né, pessoal? É como um processo criminal, tá? Artigo 141. O direito de requerer prescreve. Seguinte, eu posso pedir para reconsiderar o recurso. Posso pedir para reconsiderar a punição. Posso pedir para que seja dado provimento, acatado o meu recurso. Mas o direito para requerer isso prescreve, ou seja, ele tem prazo de validade. Eu posso fazer isso, pessoal, nas seguintes situações. O prazo para eu entrar com esse recurso é de 5 anos, quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Vou explicar para vocês, viu, pessoal? Primeiro, o que é a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O que seria a demissão, pessoal? Primeiro, vamos desmistificar aqui, ó. O pessoal fala assim, aquele funcionário foi exonerado do serviço público. Bom, a exoneração, pessoal, ela é diferente da demissão, tá? A exoneração acontece a pedido. Quando a pessoa pede a sua demissão no serviço público, a gente diz que ele pediu a sua exoneração. O que é exoneração? Onerar, pessoal, onerar é ter um peso, um encargo, certo? Exonerar é tirar esse peso, esse encargo, esse cargo das costas do funcionário. Então, exoneração é a pedido do funcionário, ou, por exemplo, ter um cargo de confiança, né? Cargo de confiança. Ao final do mandato, o prefeito vai demitir. Então, ele não vai demitir, né? Porque a pessoa não cometeu nenhuma falta, ele vai exonerar, ele vai ser exonerado, tá bom? Bom, então vamos lá. E a demissão? O que é a demissão? A demissão é uma punição. É uma punição para faltas, né? Para faltas específicas, faltas geralmente graves, né? Ok? Muito bem. Agora, digamos o seguinte, que uma pessoa, um funcionário público, cometa uma falta grave. Vamos dar um exemplo aqui. Cometeu uma falta grave no dia 20/12/2022. No dia 5 de janeiro de 2023, a autoridade, né, competente ficou sabendo dessa falta grave. Ou ficou sabendo no dia seguinte, ou no mesmo dia, e aí ele falou assim, ele se aposentou,
tá? Aqui a aposentadoria que teria acontecido, aposentadoria. Só que a autoridade instaura um processo administrativo, dia 5 de janeiro. E de repente, sei lá no dia 5 de março de 2023, sai uma decisão, porque a falta foi muito grave, um furto cometido, ele roubou alguma coisa, né? Ou corrupção, né? Corrupção passiva, ele aceitou dinheiro para fazer alguma coisa errada, tal, e aí a punição para esse tipo de falta seria a demissão. Espera aí, é a demissão. Mas ele já está aposentado, como é que se faz? Então ele não é demitido, é cassada com 2 S's, a aposentadoria. Por isso que se fala cassação de aposentadoria. Então quer dizer que ele perde a aposentadoria dele, como no regime estatutário, sim. E aí, se ele perdeu a sua aposentadoria, claro, ele pode entrar com recursos, tudo mais. Aqui eu já estou dizendo que todos os recursos, né, ele não tem mais recurso nenhum. Aí, nesse caso, ele pode até depois, de repente ele tem muito tempo de serviço, ele pode até entrar no INSS, porque ele tem tempo e idade, e pedir aposentadoria pelo INSS, tá? Mas a aposentadoria pelo regime estatutário, com todos os benefícios que ele tem, ele perde, tá ok? Bom, então demissão é isso. Então eu estava falando, pessoal, da demissão, né? É que travou tudo, eu tive que reiniciar. A demissão é quando uma falta, né, é passível de demissão. A cassação de aposentadoria, lembra, ele seria demitido, mas como ele está aposentado, a sua aposentadoria é cassada, ele perde a aposentadoria, ele pode até pedir agora a aposentadoria pelo INSS. E a cassação da disponibilidade. Bom, o que é a disponibilidade? É o seguinte, ó, vamos imaginar que um determinado cargo público, né, uma função pública, o cargo que a pessoa ocupa seja extinto, tá? Seja extinto. O estatuto prevê que a pessoa vai ser readaptada em outro cargo, mas vai imaginar que por alguma razão ele seja colocado em disponibilidade. O que é disponibilidade? Ele vai ficar em casa, recebendo só uma parte do salário, mas disponível para assim que surgir uma vaga num cargo equiparado, equivalente ao dele, ele possa ali ser readaptado, tá? E aí ele volta com todos os direitos. Vamos imaginar que tem uma pessoa que esteja em disponibilidade, ele não está trabalhando porque o cargo dele foi extinto e ele não foi readaptado, tá? Bom, nesse caso, imagina a mesma situação anterior, ok? Antes de ser colocado em disponibilidade, ele cometeu uma falta grave, né, passível de demissão. Vai ter um processo administrativo, esse processo vai ser julgado, ele vai ter todos os recursos e no fim ele vai ter uma condenação. Certo? Bem, se ele for um funcionário ativo, ele vai ser demitido. Se ele estiver aposentado, ele vai ser cassada a sua aposentadoria, ok? E se ele tiver em disponibilidade, é cassada a sua disponibilidade, ok? E cassada a disponibilidade, ele é demitido. Cassada a aposentadoria, ele é demitido. Deu para entender o que é então? Vamos voltar aqui. No artigo 141, que é onde eu estava. A prescrição. Até quando a pessoa pode entrar com recurso? Em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, que eu acabei de falar, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relação de trabalho. Então, ele tem 5 anos para entrar com recurso se ele for demitido, ok?
se ele perder algum patrimônio ou algum dinheiro que ele tem direito a receber. Então ele tem 5 anos para entrar com recurso de uma decisão que afetou o seu emprego ou seu patrimônio ou dinheiro a receber, né? Crédito. 2. 120 dias apenas nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Ou seja, se tiver algum outro prazo que a lei fixe, ele pode ter esse prazo. Caso contrário, é de 120 dias. O recurso que ele quer entrar não afetou dinheiro, nem crédito nenhum das relações de trabalho? Não, nenhum crédito. Então, 120 dias, tá bom? Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. O prazo da prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado. Então, publicou o ato que puniu a pessoa definitivamente lá e não entrei com recurso mais, porque não tinha às vezes recurso mais, a partir daquela data é contado 5 anos ou 120 dias, tá bom? O pedido 142, o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Vamos imaginar o seguinte, eu fui punido, tenho prazo de 120 dias para entrar com recurso, certo? Porque senão ele prescreve. Se eu entrei 10 dias depois de ter sido punido, vai interromper a prescrição, tá bom? Interrompe. Não vai ficar correndo aquele prazo de 120 dias, porque imagina o seguinte, ó, vamos tentar mostrar aqui para vocês, aqui na folha em branco, o que aconteceria, porque que prazo de prescrição é importante. Ó, prazo de prescrição é 120 dias, né? Vamos imaginar. Aí eu fui punido no dia 10 de janeiro. Entrei com o recurso no dia 10 de fevereiro. Quantos dias se passaram? 30. Quando eu entro com recurso, essa prescrição é interrompida. O que é interromper a prescrição? Aconteceu o seguinte, vamos imaginar que desde que eu entre com recurso, vamos imaginar que eu só consigo um resultado do recurso favorável a mim, recurso, lá no dia 10 de maio, tá? 10/5. Olha o prazo do dia em que eu entrei com o recurso. 10 de fevereiro a 10 de maio, fevereiro, março, abril, maio. Eu já entrei com recurso um mês depois, já correu 30 dias. Se o meu recurso não interrompesse a prescrição, daí 60 dias eu não teria direito mais de ter o meu recurso provido, acatado, e eu poderia ser punido. Então, se a autoridade enrolasse para dar a decisão, ela entenderia que não poderia entrar com nenhum outro recurso sobre o recurso anterior. Por isso que a lei diz assim, no momento em que você entra com recurso, interrompe a prescrição. Não vai prescrever mais enquanto o processo estiver andando. Enquanto o processo estiver andando, ou seja, enquanto o processo estiver em curso, enquanto o processo estiver acontecendo, ele não vai prescrever. Significa que eu não vou perder o meu direito de entrar com novos recursos por causa da prescrição. A prescrição, pessoal, não me dá direito a entrar com recurso nenhum mais, tá bom? O artigo 143 diz que a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Ou seja, uma vez que prescreveu, seja em 5 anos ou em 120 dias, não tem como uma autoridade, nem o prefeito, nem ninguém, relevar a prescrição e processar o recurso da pessoa. Não tem jeito. Prescreveu, está prescrito, não tem o que fazer mais. Não pode entrar com recurso a partir daí. Artigo 144. Para o exercício do direito de petição,
é assegurado vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou procurador por ele constituído. Para que a pessoa que foi punida possa exercer o seu direito de peticionar, de entrar com recurso, ele pode ver o processo, ter acesso ao processo, até de repente, né, em algum caso fazer carga do processo, levar o processo consigo, mas aqui vista do processo na repartição. Ele está dizendo, não posso levar o documento para casa, tá? Mas posso folheá-lo, estudá-lo, posso fotografá-lo, tá ok? Lá na repartição. 145. A administração, ou seja, o município, deverá rever os seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Veja, se digamos que ele seja punido pelo chefe imediato ou, sei lá, não foi acatada um pedido qualquer feito, a autoridade superior para quem que analisar ou que vir isso no futuro, ele pode rever essa decisão, né, da administração a qualquer momento, se houve alguma ilegalidade. Digamos que ele tenha sido punido sem ter sido intimado, citado que tinha um processo contra ele. Imagina que ele foi punido sem ter sido publicado. Imagina que ele foi julgado no processo administrativo sem ter tido um advogado, uma defesa ampla, foi cerceada a defesa, não deixou ele ver o processo. Tudo isso é ilegal. Então, a autoridade vai rever todos esses atos, qualquer ato que tiver eivado, carregado. Eivado é carregado, né? Que contenha, né? Eivado é que contenha. Eivado é que contenha, que seja ilegal. Eivado de ilegalidade que contenha ou que seja ilegal. Artigo 146. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo motivo de força maior. Sei lá o que é motivo de força maior. Mas vamos lá. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos. Esses prazos são chamados de peremptórios. Professor, preciso gravar isso, que são prazos peremptórios? Provavelmente não, mas são prazos fatais que não dá para prorrogar, tá bom? Prazos peremptórios são prazos que não tem como prorrogar. Agora, salvo motivo de força maior. Sei lá, uma catástrofe que aconteceu, né? Houve uma inundação lá no município, inundou todas as repartições, não dá para a pessoa acessar, ter vista do processo e corre lá os 120 dias, né, sem a pessoa poder acionar o seu direito, enfim, certo? Houve um incêndio, tudo isso é motivo de força maior. É aquilo que não está ao alcance, não é culpa de ninguém, ok? Perfeito? É isso, pessoal. Nossa, ficou longa, mas era importante falar sobre isso. Na próxima aulinha, falando sobre o regime disciplinar, o capítulo dos deveres, que é sempre muito importante. Não perca esta aula dos deveres. Combinado? Ótimo. Tchau, tchau para vocês, pessoal. Um abraço.